Oi, meu povo, e aí, vocês estão bem? Então, né, vamos continuar aqui o nosso conteúdo falando sobre a primeira revolução industrial na Europa, não é? E na nossa última aula nós falamos, né, a respeito das condições de trabalho, do descontentamento dos operários nas fábricas. E nessa aula de hoje nós vamos falar aqui na página 62, certo, do livro didático de vocês, sobre a organização dos operários. Isso é um ponto muito interessante da gente discutir, porque até então a gente vinha falando, discutindo, dialogando a respeito dos descontentamentos, das situações que esses operários eles viviam nas fábricas, né? Situações essas, né? Que, como nós falamos na última aula e também na nossa videoconferência, eram situações bem degradantes, né? Viviam em casas em situações muito insalubres, alimentação, eram muito maltratados nos seus trabalhos, e alguns de vocês até questionaram, né, como é que eles se deixavam ser tratados dessa forma. E aí hoje nós vamos falar justamente sobre isso, certo? Então, dentro toda essa situação desgastante que eles viviam, eles também se juntavam, certo? Eles não estavam aceitando mais toda aquela situação que eles estavam vivenciando de forma passiva. Eles também começaram a se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho, respeito, né? Que era uma coisa que, como nós vimos nas últimas aulas, não tinha. Pela questão dos castigos físicos, as jornadas cada vez mais difíceis de trabalho, salários cada vez mais baixos, que não correspondiam ao trabalho executado, não é? Então eles também começaram a se juntar, se organizar para tentar minimizar esses efeitos e ter voz naquela sociedade que estava surgindo, né, com o processo de industrialização. Uma coisa que é importante dizer a vocês, pessoal, que isso também não só vem desde o advento da Revolução Industrial, não, certo? Vocês vão ver aí no livro de vocês, onde tem falando sobre as formações de sindicatos, que na verdade, né, já existiam formações, associações e corporações, né, de artesãos. Lá na Idade Média eles já se juntavam, né, para fazer isso, mas ainda não tinha tanto poder de decisão, de escolha, de reivindicação, como vai começar a surgir, né, essa necessidade no processo da Revolução Industrial. Então, olha só, né, aí onde tem as associações e as corporações de trabalhadores, formadas principalmente por artesãos, existiam desde a Idade Média na Europa. Com a Revolução Industrial, novas associações foram formadas na Inglaterra e depois em outros países. Qual era o intuito dessas associações, né, pessoal? Era reivindicar por melhores condições de trabalho, né, para esses operários. E o fortalecimento dessas associações, né, foi dando início ao que nós hoje conhecemos como sindicatos. Então, essas associações foram se fortalecendo cada vez mais, não é, com novos adeptos, com a questão das reivindicações cada vez mais urgentes e necessárias para os operários, e aí surgiram os primeiros sindicatos, certo? Sindicatos de operários. A primeira manifestação, né, dos operários aconteceu em 1819, e vocês veem aí no livro de vocês como eles foram, né, amplamente né, reprimidos por cavalarias em Manchester. Então, a partir desse momento, foi proibido, não é, qualquer tipo de manifestação partido dos operários. Isso não fez com que eles desistissem de suas causas, não é? Como a gente vê aí na sequência. Aos poucos, essas associações e os passaram cada vez mais a incomodar aqueles que estavam no poder. E com isso, consequentemente, passou a ter ainda mais proibições para que eles não protestassem, não reivindicassem por melhores condições de trabalho, certo? Então, eles começaram a empregar uma técnica, né, uma prática que hoje nós conhecemos bem, mas na época foi algo inovador, que eram as greves,
onde eles paravam as fábricas, certo? Pedindo e reivindicando por melhores condições de trabalho. Dentro desse movimento das greves e desse movimento de reivindicações, surgiram alguns outros movimentos, certo? Que nós vamos falar na nossa próxima aula, que foi o movimento ludista e o movimento cartista, certo? E aí vamos voltar a falar sobre as greves. As greves, elas foram das principais ferramentas de reivindicação desses trabalhadores. Greve é operário parado, fábrica parada, consequentemente, né, menos lucro para o dono das fábricas. Então, com isso, eles conseguiam ser ouvidos, não é? Mas aí, olha, ainda demorou bastante. Só em 1824, não é que eles conseguiram uma lei que permitia que eles fizessem o quê? Se associassem e constituíssem um sindicato. Nem isso, dentro de todos aqueles direitos que nós vimos, né, que eles não tinham, que eram negados aos operários, até isso, a questão de se associar, de se sindicalizar, para eles era proibido. Então, só em 1824 é que passou a ser permitido que eles fizessem esse movimento, né, de associação. Olha só, pessoal, na nossa próxima aula, como eu já adiantei para vocês, nós vamos falar sobre o movimento ludista e o movimento cartista, certo? Como atividade para vocês, eu vou ter o seguinte: nessa semana, vocês vão fazer as questões da página 66 e 67, certo? Do livro didático de vocês. E como vocês já sabem, fazem, respondem, certo? E colocam essa atividade no portfólio de vocês. Eu peço uma atenção para vocês com relação ao portfólio. Comecem a organizar ele, que em breve, certo? Eu vou solicitar a entrega dele, tá bom? Então já vão se organizando, colocando ele em dia com as nossas atividades, que logo eu vou solicitar ele a vocês. Não vou dar uma data ainda não, certo? Tô avisando para que vocês, quem ainda tá atrasado, coloque ele em dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, certo? E é isso. Beijinho, até a próxima.